Tempo ruim, lama, alagamento, chuva, pedra, raiz. Nada disso é problema para esse carro aqui. Eu sou o Ayrton Ponciano, do Jornal do Carro, e hoje nós vamos mostrar a Ford Ranger Storm. Esse carro aqui, ele foi mostrado no Salão do Automóvel de 2018, ainda como conceito, e agora, mais ou menos um ano e meio depois, ele chega na versão comercial. Esse carro está chegando por R$ 150.990 e é um preço, a gente vai ver daqui a pouco, bem atraente, comparando com as outras versões da própria Ranger. Falando um pouquinho da Storm. Storm, que significa tempestade em inglês, é o nome que a Ford usa também no EcoSport, né? E aqui, esse carro ele foi feito a partir da versão XLS, que é a versão mais vendida da Ranger, né? Só que não é só uma questão de adesivo não, a gente vai mostrar os adesivos, mas tem muita coisa interessante. Vamos lá? Vamos conhecer esse carro direitinho? Vamos nessa! Bom, sob o capô, a Ranger XLS tem um motor a diesel 2.2. No caso da Storm, não, a Ford pegou o motor 3.2 de 5 cilindros, é aquele motorzão de 200 cavalos, usado na XLT e na Limited, e colocou aqui nesse carro, né? Então ela vem sempre no motor 3.2, câmbio automático de 6 marchas, tração 4x4. É um motor diesel, 200 cavalos, 47 kg de torque, é um motorzão. Com isso esse carro anda bem pra caramba, a gente fez uma longa viagem, fomos até Belo Horizonte, voltamos, pegamos muita estrada, um pouquinho de off-road e o carro assim surpreendeu positivamente, né? Em termos visuais, o que chama atenção aqui é a grade, com a palavra Storm bem grande. Com isso, o logo da Ford, que fica aqui no centro, diminuiu e cresceu, subiu aqui um pouquinho para a parte de cima da grade, né? Com o Storm dominando aqui. E aí, fora isso, esse carro ele tem também a característica dele, são as faixas decorativas. A gente vai mostrar que aqui, sobre o capô, tem essa faixa decorativa que foi feita exclusivamente para essa versão, para a Storm, né? E a Ford reforçou que eles fizeram muitos testes, esse carro demorou mais ou menos 13, segundo a Ford, 13 meses para fazer tudo isso. Adaptar o motor numa versão XLS, que é uma versão menos equipada, né? E também fazer essa questão de adesivagem, né? Que foi uma coisa assim, eles tiveram que, parece uma coisa simples, mas eles tiveram, por exemplo, fazer teste de temperatura. É um carro que fica muito tempo sob sol, sob condições de intempérie assim, bem puxadas. Então esse adesivo ele tem que resistir a tudo isso, a temperatura do motor, a temperatura do sol. Então ele tem isso aqui, ele tem as faixas laterais também, na parte de baixo aqui das portas, com a palavra Storm ali atrás. E aqui o estribo, esse estribo também ele é exclusivo dessa versão, é um estribo funcional, ele dá um bom apoio para pé, mesmo molhado como está aqui, mesmo com o sapato escorregadio ele segura bem. E ele tem também as rodas e os pneus são exclusivos dessa versão. A Ford fez um desenvolvimento junto com a Pirelli, com esse pneu, e vocês vão ver que ele tem aqui aqui na banda lateral, ele tem uns desenhos bem em alto relevo aqui. Isso aqui ele é funcional, ele ajuda na tração, se o carro tiver com barro até aqui, ajuda a tracionar, e também ele aumenta a resistência aqui contra cortes de pedra, esse tipo de coisa. As rodas são rodas importadas da Tailândia, essas rodas pretas aqui, e elas servem também para reforçar esse visual de picape robusta, picape raiz, né? Picape não só de trabalho, né? Trabalho seria a versão XLS, que é a versão básica desse carro, mas também para lazer, porque lazer de aventura, né? A Ford reforça que esse carro, a Storm, ele vai ser aquele carro assim, é uma picape agro para o momento de lazer do dono de fazenda ou do cara que gosta de esportes radicais, esse tipo de coisa, né? Para isso também, essas molduras laterais aqui, essas molduras pretas, elas têm plástico aqui por fora,
mas internamente tem uma estrutura metálica aqui, que é para aumentar a resistência, né, contra pedra, batida de pedra aqui, esse tipo de coisa, né. Aqui tá a denominação do motor, né, 3.2, motorzão de 5 cilindros e 200 cavalos, câmbio automático de 6 marchas. E outra característica dessa versão são menos cromados, a gente praticamente não vê cromado nela, e tem um acabamento mais preto fosco, né? Então tá nos retrovisores, tá aqui nas maçanetas, é todo esse tom mais preto, né? A gente continuando por aqui, a gente vai ver também que esse logotipo aqui 4x4 é exclusivo dessa versão, foi feito para ela mesma, né? E também uma outra coisa que chama bastante atenção aqui é o Santo Antônio. O Santo Antônio ele é diferente, vocês se lembram que a versão Limited ele tem aquele Santo Antônio mais decorativo, que ele faz uma espécie de uma extensão aqui da cabine dupla, né? Nesse caso não, ela é reforçada, essa barra tubular aqui bem reforçada, continua aqui para a lateral e ela é um ponto a mais de apoio também, para levar, prender moto, seja lá o que for, né? Tem essa característica. Já que a gente chegou até aqui, vou falar uma coisa também que esse carro está sendo vendido com 2 kits, né? Aliás, um kit composto por uma capota marítima para cobrir aqui a caçamba e um snorkel que vai lá ali na frente, né? Que é para aumentar o tubo de aspiração do motor, né? Esse conjunto, né, os 2 itens, custa R$ 5.600. Segundo a Ford, para os 60 primeiros compradores desse carro, esse kit vai de graça, já está incluso nesse preço de R$ 150.990. Né? 60 carros devem se esgotar rapidamente, porque esse carro por R$ 150.990, ele está mais ou menos 8.000 a menos do que a XLS normal, de linha, com motor 2.2. Ou seja, vale muito a pena comprar esse carro já com o kit e ainda assim bem mais barato do que a XLS, que é um carro mais básico e sem toda essa caracterização aqui. Pena que são só 60 unidades, a Ford não garante por quanto tempo dá para manter esse preço, né? Então, se você realmente estiver interessado, vai ter que correr, né? Se não for entre os 60 primeiros compradores, eles teoricamente mantêm esse preço, não tem data para aumentar, mas não acho que a Ford vai conseguir segurar isso por muito tempo não, né? Vamos dar uma olhadinha lá dentro, ver como é que é esse carro? Para quem está acostumado com as versões mais caras da Ford Ranger, essa aqui a gente estranha um pouquinho, porque a última vez que eu andei, por exemplo, foi numa Limited. E a Limited tem botão de partida, tem chave presencial, tem um monte de coisa. Tem, por exemplo, luz diurna, tem frenagem automática, tem sensor de faixa. Nada disso tem nesse carro aqui. Esse carro, como eu disse, é um carro mais raiz, né? Então, aqui assim, por exemplo, a chave é convencional, né? O painel é um pouco mais simples também. Não tem, por exemplo, o GPS nativo, mas por outro lado, esse carro ele você pode fazer o pareamento com Android Auto e Apple CarPlay. Então você espelha Waze, Spotify, tudo isso tem aqui já no carro de série, né? Aqui está a alavanca, são 6 marchas. Esse motor ele funciona muito bem, ele chega a dar algum tranquinho assim na troca de marcha, quando você quer um pouco mais de desempenho, mas é normal. A gente está falando de uma picape feita sobre longarina, então quer dizer, é um carro mais bruto mesmo, é um carro para quem gosta daquela tocada do motor a diesel mesmo, que é um motor forte, né? Aqui a versão, esse carro ele tem tração 4x4, né? Tem um botão aqui, um seletor giratório, você pode deixar no 4x2, ou 4x4, ou 4x4 reduzida. Ele tem um diferencial bloqueante aqui, que você tem um botão para ativá-lo, né? Tem o controle de descida, aquele controle que você está numa descida íngreme, você aperta aqui e o carro vai descer totalmente controlado. Ele vai acionando o freio individualmente nas rodas para que você mantenha o controle direcional sobre o carro.
e você pode inclusive controlar a aceleração, a velocidade de descida, né, com isso, é muito legal. Aqui, da mesma forma como lá fora, é um acabamento mais escuro, né, mais preto, principalmente aqui no painel. Ele tem os dois mostradores laterais aqui, você pode personalizá-los, né, da forma como você quer. Se você quer computador de bordo, se você quer o contagiros, o que você quer mostrar aqui que seja interessante, né? É legal isso aqui. A dirigibilidade dele aqui é um carro assim, você anda quase como se fosse um carro de passeio. Ele anda muito bem, o desempenho é muito legal, né, como a gente vai ver já já, e a estabilidade é muito boa, mesmo você mantendo no 4x2 aqui, para você andar em alta velocidade e tal, ele responde bem, afinal de contas são 200 cavalos, né? Uma coisa que não é muito legal, a gente viajou recentemente agora em 3 pessoas, e quem ia atrás pulava um pouco mais, porque esse carro, como ele tem uma suspensão traseira feita para carga, né, de feixe de molas e tal, então a tendência, esse carro sobre irregularidades, ele vai pular um pouquinho mais, né? Não tem couro, aqui o acabamento é de tecido nos bancos, é um tecido um pouco simples até, um pouco rústico, né, mas a pegada do carro é essa mesmo, né? E fora isso, é um carro normal, ele tem ar digital, automático, dá para selecionar aqui, a tela aqui é grande, a tela de 8 polegadas, a gente vai confirmar isso direitinho, e dá para configurar tudo aqui também. E agora acho que chega de blá 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 e vamos andar, vamos ver como é que esse carro anda, né? Vamos! O painel da Ranger lembra um pouco o painel do Ford Fusion, né, do sedã. Infelizmente ele não está mais entre nós, os sedãs estão morrendo, e por outro lado as picapes estão indo muito bem, obrigado, né, tanto as compactas quanto as médias, né, essa aqui, estão fazendo bastante sucesso. Com esse motor aqui, com esse motor de 200 cavalos, ela praticamente só perde para o motor V6 da Volkswagen Amarok, que tem 225 cavalos. Esse aqui tem 200. Mas é um motor gostoso de andar. Na hora que a gente acelera, ele tem um ronco forte, assim, aquele ronco vigoroso. É um carro bem gostoso de andar. Não tem borboletas aqui atrás, não. É só aqui na alavanca. Por outro lado, na alavanca, você pode puxar para o seu lado esquerdo, e aí você faz... Aí ele entra no modo Sport, e você pode fazer as mudanças manuais aqui, reduções para frente e aumento para o lado direito, para o lado de trás, né? Ela absorve muito bem aqui, essa suspensão é muito boa. Aqui na frente a gente passa muito bem pelos obstáculos sem praticamente perceber nada, e olha que a cidade está esburacada, né, depois dessa chuvarada toda. Por outro lado, quem está lá atrás, como eu disse já, né, sente um pouco, a pessoa reclama assim, porque dá uns solavancos. A direção é leve, direção elétrica bem leve, bem gostosa de andar. O carro esterça bem, né, o diâmetro de giro dele é bom, muito bom, quase como um carro de passeio, né, que é um carro grande, estamos falando de um carro grande. Mesmo assim ele agrada bastante. Esse motor é um motor de 5 cilindros, né? O motor ele tem um ronquinho peculiar. A gente tem uma visão muito boa daqui, desse mini caminhão, né? Posição de dirigir elevada, a gente consegue ver tudo na frente, antecipar algum problema que está acontecendo ali na frente do trânsito, a gente já consegue antecipar aqui, prever a situação, mudar de faixa com segurança. A gente fez uma viagem com esse carro e nessa viagem, basicamente pegando o trecho rodoviário, a gente conseguiu uma média de pouco mais de 10 km por litro de diesel, de S10. Então, quer dizer, dá para... é um motor, além de tudo, econômico, né? Ele dá bom desempenho e ainda assim com bastante economia.
E o diesel S10 está aí na faixa de, dependendo do posto, né, e do estado, 3,60, chega até R$3,90, R$4 mais ou menos. Foi a variação de preços que a gente encontrou. Aqui no volante a gente tem comandos de som, tem o controlador de velocidade. E aqui é possível a gente ir mudando aqui os mostradores. Por exemplo, se a gente quiser mostrar o conta-giros, está aqui. Conta-giros aliado ao marcador de combustível, ou voltando para cá, marcador de combustível e temperatura, um velocímetro digital, velocidade média, autonomia, tá tudo aqui. Se quiser o modo computador de bordo, tá aqui. Nesse caso aqui está dando uma média de mais ou menos uns 8 km por litro, que eu comecei a marcar ontem à tarde, ou num de longo prazo aqui, um pouco mais de 10. O comando dos vidros, ele tem aqui, obviamente, vidros elétricos, né, nas 4 portas, mas apenas o do motorista aqui tem um comando de 1 toque. Os outros 3, ele não desce totalmente, nem sobe totalmente só com um toque, né? Você precisa de segurar mesmo. Agora, assim, tirando esses pequenos luxos, né, que faltam a esse carro, o forte dele realmente é o custo-benefício, né? Por R$ 150.990, esse carro aqui, com esse pacote todo, com o motor 3.2, já bem equipado e ainda mais barato do que um XLS 2.2, sem os adereços, sem o pneu especial, sem nada disso, acaba sendo assim um bom negócio, né? Parece que eu tô funcionando aqui como um vendedor da Ford, mas o fato é que se você estiver pensando numa picape nessa faixa de preço, né, e com esse pacote aqui, esse é o carro, né? Você não vai encontrar nada parecido com isso no mercado, não. Estou funcionando como vendedor da Ford mais uma vez, mas esse carro tem 5 anos de garantia, né? É a maior garantia desse segmento. Acho que é isso aí, já vendi um peixinho aí. Vou continuar com a minha voltinha aqui e espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like aí pra gente. Beleza? Um abraço, até a próxima.